Por que as pessoas aprendem inglês no colégio, mas ninguém sai falando inglês? A questão é que ninguém aprende, né? Quantas pessoas passam pelo colégio e acabam não aprendendo inglês? Uhum. Esse é o ponto. A escola ela não foi feita para ensinar você a falar. A escola foi feita para alfabetizar você, certo? E eu sempre digo, Fermento, que os grandes empresários do inglês, que esse é o grande termo, né? Eu me considero um grande professor de inglês e agora eu estou empresário. Aquelas pessoas, elas eram empresárias e elas usaram o inglês como um negócio para elas expandirem, ficarem bilionárias e tudo mais. A gente sabe de quem a gente está falando, né? Uhum. E conseguiram. São ótimos empreendedores. Tanto é que eu sigo a maioria dessas pessoas para obter dicas e performance e tudo mais na questão empreendedorismo. Mas o que aconteceu no Brasil, Fermento, foi uma invasão de metodologias. Estamos falando de anos 90, 2000. Uma invasão de metodologias que servem para alfabetização de inglês e não para ensinar uma pessoa a falar inglês. Tá. O que aconteceu? Os grandes empresários viram que tinha essa demanda de inglês no Brasil. Uhum. Foram para fora, foram em grandes instituições, Millian, Oxford, grandes faculdades de lá, onde que a chancela para o curso já existia, o selo, né? Então, se isso aqui já existe, esse selo está garantido. Trouxeram para cá, estabeleceram isso como um modelo, uma questão a ser seguida para a educação do inglês, e eles continuaram, de fato, a usar isso diariamente e por anos. Isso virou algo que é o status quo. O status quo é aquilo que se perdura e se acredita ser verdade em alguma coisa. Mas virou meio que o método padrão, né? O padrão de mercado. As escolas adotaram esses métodos padrões, só que o que é esse método? Esse método foi desenvolvido por essas grandes faculdades não para ensinar alguém a falar, mas para, principalmente, alfabetizar e educar quem já fala. Uhum. Esses métodos são para as crianças, são para as escolas que já estão lá nos Estados Unidos, Inglaterra e tudo porque mais. a criança, ela já fala. tá falando, né? Por inúmeros outros fatores que a gente até vai conversar aqui. Exatamente. Mas aí ela precisa aprender a escrever, a saber sílaba por sílaba, Sim. Conjugar corretamente, etc. Exatamente. Esses métodos foram criados para isso. Eles são métodos acadêmicos e ortodoxos de inglês. Uhum. Só que toda aprendizagem de audição e fala é prioritária a isso. Sim. Ou seja, é antes disso. Então, quando você entra na escola e você começa a ver inglês, você não está vendo inglês para aprender a falar inglês. Você está vendo inglês para ser alfabetizado no inglês. O inglês da escola é totalmente comparado ao português da escola. Sim. O português da escola, ele vai trazer o que é um verbo, o que é um advérbio, o que é um adjetivo e tudo mais. Uhum. O inglês da escola é exatamente a mesma coisa, só que em inglês. Uhum. Então, olha que dissonância que existe. A expectativa do aluno é: vou fazer inglês para aprender a falar inglês. Sim. Que é o Mas que todo mundo quer. a matéria e o que é entregue é: eu vou alfabetizar você em inglês. E essas duas coisas estão completamente separadas. Principalmente depois que eu começo a estudar sobre neurociência, eu começo a entender como uma pessoa aprende a falar. Um dos grandes diferenciais que a gente traz aqui dentro da minha metodologia é que eu parei de ver o que eu tenho que ensinar para o aluno e eu fiz a pergunta: como eu ensino alguém a falar um idioma? Uhum. Isso faz toda a diferença. Sim. Porque são duas coisas completamente É separadas. muito comum, inclusive, a gente ver pessoas que são muito bem alfabetizadas em inglês, que fizeram, às vezes, esses cursos aí por anos e anos, sabe o verbo to be, sabe um monte de coisa, mas quando chega na hora de falar, não fala nada, não consegue construir uma frase direito, não tem a pronúncia, Exatamente. não tem nada. Eu uso a seguinte metáfora para explicar isso aí. Imagina que você quer aprender a andar de bicicleta. E você vê uma escola lá. Escola para ensinar a andar de bicicleta. Aí, você entra lá para andar de bicicleta e você ainda vai direto para as bicicletas. Afinal, você quer andar de bicicleta. Uhum. Aí chega a professora lá e diz assim: não, vem cá. Antes de você andar de bicicleta, a gente vai ler o manual da bicicleta. E aí, hoje a aula vai ser sobre pedal. 3 tipos de pedais. Freio. Pedal de plástico, pedal de metal, pedal para engatar na sapatilha e por aí vai. Daqui uma semana você estuda sobre pedal e faz uma prova.
Aí você tira 4 na prova do pedal, mas você tá pouco se ferrando pro pedal. Você Sim. quer andar de bicicleta. Você fica andando pra bicicleta, não. Primeiro vamos ver sobre o pedal. Aí você tira 4 na prova, daí vem a professora e fala assim, então, meu querido Victor, você tem que se esforçar mais, meu amigo, entendeu? Sim. Desse jeito você não vai aprender inglês. E a bicicleta? Não, a bicicleta é mais pra quando você... É pra depois. Sim. É pra depois que você já tá 5 anos aqui com a gente, entendeu? Pagando mensalidade. A gente já vai continuar com a conversa. Eu só queria te pedir para, caso você esteja gostando, deixar o like aqui, é muito importante pra gente, faz a gente conseguir aparecer para mais pessoas, trazer convidados ainda mais fodas, ter papo mais loucos e fazer todo esse negócio acontecer. E caso você não seja inscrito, também considere se inscrever para ter acesso a mais vídeos como esse, também curtir outros vídeos lá no canal. Valeu. O que, na verdade, não faz nenhum sentido, né? Quando tu coloca dessa forma, porque, salvo engano, né? Mas até mesmo o próprio nativo americano, né? A pessoa que tem a língua mãe inglesa, ela às vezes não tem tanto conhecimento gramatical, apesar de falar, né? A primeira vez que eu vim aqui, essa é a 5ª já. Na primeira vez que eu vim, eu dei o exemplo do seu Zé. Eu ainda entrego esse porque esse é perfeito. Às vezes eu nem lembro mais, né? Eu faço tanto episódio. O seu Zé é o seguinte, pensa numa pessoa analfabeta, né? Todo mundo conhece alguém que é analfabeto, que infelizmente não teve a oportunidade de estudar. Em português, se você for bater papo com uma pessoa analfabeta, seu Zé, de qualquer lugar, ele vai falar português? Vai. Vai. E ele não sabe nem escrever o nome dele. Então, você ouvir e falar são habilidades completamente humanas e simples e não sofisticadas e evolutivas como ler e escrever. Uhum. Ler e escrever é muito sofisticado. Agora, a simplicidade da fala e da comunicação é inerente do ser humano. É muito natural. Uhum. Então, ensinar alguém a falar, você não precisa ensinar ela a escrever nem ler. Sim. Então, são duas coisas muito separadas. Tanto que até mesmo uma criança, né? Ela vai aprender primeiro a já falar as palavras, apontar as coisas, né? Exatamente. Pra depois aprender a gramática. Dentro da neurociência, tá? Eu uso muita neurociência dentro da metodologia. A gente tá na 3ª pós já de neurociência. E dentro de tudo isso, quanto mais a gente estuda sobre neurociência, mais simples a gente vê que as coisas são, né? Uhum. Eu sempre digo que o Homo sapiens, ele já existe há 50 mil anos. Uhum. E a gramática existe há 1000 anos. Então, são 49 mil anos ensinando alguém a falar sem gramática. Então, Sim. não precisamos disso. E, no final, a gente precisa de 4 coisas só para aprender a falar. Só 4. Uma, você tem que ouvir Uhum. um som. Você tem que colocar um significado naquele som. Você tem que tentar falar aquele som. E alguém que já fala, o idioma tem que corrigir você. É só isso. Sim. É tipo, só. Que é a coisa mais até mais natural, intuitiva do mundo, É né? igual caminhar, meu amigo. Do jeito que a criança tá aprendendo a dar os primeiros passos, o pai dela, a mãe dela estão lá assim, ó, fala papai, fala papai, fala papai, fala papai, fala papai. Ela tá ouvindo. Até que uma hora a criança olha pro pai e fala assim, eu acho que esse cara quer que eu diga isso. Ou seja, ela associou o som àquilo. E olha que interessante. A criança ela ainda não tem nem musculatura e a área de Broca dela, que é a área responsável principalmente pela coordenação da musculatura e fala, Uhum. né, física, nem está totalmente desenvolvida, porque ela está pouco abaixo do córtex pré-frontal e ali é a parte que mais demora para realmente se desenvolver do nosso cérebro, né? Então, ela não consegue nem falar papai direito, ela só fala um pá. O pai dela, que tá esperando ela falar papai há 1 ano e meio, fica muito feliz com o pá. Então, quando a criança entende, quando ela se coloca nesse ponto, o pai dela fala isso. E aí ele começa, papai, papai. E aí ela vai desenvolvendo. Nós temos 2 áreas responsáveis principais pela nossa fala. Wernicke, que é mais no lóbulo temporal, mais nessa parte daqui. Uhum. Essa parte é onde que você recebe a informação, leva para lá, e essa parte ela codifica ou decodifica o som. Ela é responsável por armazenar Interpretar e o colocar sinal ou e interpretar. armazenar. A parte de Broca é onde coloca as coisas na sequência. Isso sendo muito simplório, tá? Uhum. Então, basicamente, elas trabalham juntas, onde uma recebe, interpreta e a outra coloca na sequência. Interpreta e coloca na sequência. Elas ficam trabalhando assim. Entendeu? Uhum. Então,
No desenvolvimento de uma criança de 1 ano e meio a 3, ela só recebe, interpreta e depois ela vai colocando na sequência. Quanto mais desenvolvida a criança, quanto mais desenvolvida a pessoa que está falando, mais essa área de brocar é desenvolvida e mais ela vai ter a capacidade de colocar digamos assim, a comunicação dela em sequência para que outra pessoa tenha um entendimento melhor do que ela está falando. Entendeu? Ela vai aprendendo a categorizar, né? Colocar numa sequência que faça sentido, exatamente, ao invés de ficar só solto. Então, é um exemplo meio trágico, mas aconteceu na minha vida. A minha mãe, ela passou por um AVC agora uns 10 a 15 anos atrás, eu não lembro direito. E foi bem em cima de Brocaque. E aí ela teve sequelas em Não, bom, hoje ela não tem sequelas, né? Porque foi um AVC isquêmico, né? Onde que não tem hemorragia, então a chance de voltar sem sequela é muito maior. Só que ela ficou 6 meses sem conseguir colocar palavras na sequência. Então, aleatoriamente. Aleatório. Ela não tinha, digamos, uma sequência das palavras que ela falava. Ela ia falando. Por quê? Porque Wernicke, onde que estão as palavras, ela até tinha. E Broca teve um dano. Como teve um dano, ela não conseguia botar na sequência. Interessante. Nossa, cara, que loucura. Uhum. Então, assim que desenvolve a fala. Então, quando você ouve, o teu cérebro está programado para receber aquela informação, captar e, de acordo com o que você vai desenvolvendo, você vai ajustando isso, entendeu? Mas e aí, então, isso seria o melhor mecanismo de aprendizado. Vamos dizer, tu desenvolveu o teu método baseado nessa simplicidade que vem há 50 mil, 100 mil anos, sei lá quantos anos tem o Homo sapiens, de aprendizado. Que é ouvir, repetir e ir aperfeiçoando, de certa forma. Quanto mais simples, melhor. Entendeu? Tá. Então, entendendo que aprender inglês é aprender um idioma e não aprender a parte acadêmica do idioma, cara, isso ajuda muito, né? Então, a construção do inglês automaticamente, ela vem a partir disso. Eu parei e pensei assim, olha, no final, eu só tenho que ensinar uma pessoa a falar. E quando eu fiz a pergunta, como eu ensino alguém a falar, eu fui buscar o que é ensinar alguém a falar. Na neurociência, isso já era explicado, só que no final é muito simples. Eu observei como uma pessoa ensina outra a falar. Então, ela recebe, ela entende, ela fala e alguém corrige. Então, toda a minha metodologia é baseada nisso. Então, como que a gente traz isso para algo prático, para algo, por exemplo, um adulto, certo? E nós falamos assim, ótimo, tem muito da neurociência, e esse é um dos pontos que eu vou desenvolver daqui para frente, porque eu ainda tenho interesse em fazer mestrado e tudo mais, né? Eu ainda vou fazer um estudo muito específico a respeito de ensino de idiomas para adultos. Tem pouquíssima coisa a respeito disso. A maioria dos adultos são tratados como crianças dentro dos processos de ensino de idiomas. Cara, tu vai para uma escola, a escola é coloridinha. A escola tem a cadeirinha azul, tem a cadeirinha vermelha, entendeu? Aí tem não desmerecendo porque todos são profissionais, mas tem uma teacher de 19 anos que acabou de voltar do Canadá que tá dando uma aula para um cara de 45 que é diretor de uma empresa. Sim. Entendeu? Então, assim, não bate as coisas, entendeu? Eu me especializei em ajudar adultos. Quando a gente traz essa abordagem, eu entendo como ensina uma criança, eu adapto isso à realidade adulta. Eu adapto isso ao que o adulto precisa para aprender a falar inglês. E como que eu consegui trazer isso para a realidade e como que eu consegui também, digamos assim, organizar para que eu tenha uma metodologia que seja efetiva e eficaz. Eu trabalhei 6 anos com exportação para os Estados Unidos e Canadá, numa grande empresa. Ali eu falava inglês o dia inteiro e à noite eu dava aulas de inglês já numa escola. Então, trabalhava durante o dia com exportação, à noite dava aula de inglês. Um belo dia, eu chego de tarde lá em casa, eu ainda morava com os meus pais, tinha ali seus 21, 22. E eu tinha 2 empregos e naquele dia eu já não tinha mais nenhum. Quase. Como assim? Aquele dia quando minha mãe ela teve AVC, ela quase teve um infarto, porque eu tinha 2 empregos e agora eu não tenho mais nenhum, né? Eu falo, mãe, eu quero dar aula de inglês. Eu decidi ser professor, né? E os meus primeiros alunos foram esses meus ex-colegas de trabalho, que eram adultos que tinham 3 requisições, basicamente.
Everton, eu tenho que aprender a falar. Eu já sei mandar um e-mail, eu já sei ler um relatório, já sei, né, fazer todas essas questões diárias, mas eu não sei falar inglês. Eu preciso falar. A minha realidade é o seguinte, eu preciso falar rápido, porque eu já estou numa posição onde que o inglês já é cobrado. Uhum. E a terceira, eu preciso falar rápido. E eu não tenho tempo. Então, eu tenho pouco tempo, tenho que aprender rápido Eu tenho que falar. E tem que falar. Exato, né? Então, baseado nessas requisições, eu pego o material que eu tinha para dar aula de inglês, que era aquele material clássico que a gente... Aquelas apostilinhas e to be. Exato, e... Hi, my name is Jennifer. What is your name? Então, aquelas coisas assim. E eu olho, cara, isso aqui não tá batendo com a requisição da galera. Não faz sentido. Por isso que tu entrava na sala, tava todo mundo triste, tá ligado? Tipo, na aulinha do Do e do Does, tá ligado? Não, o cara... Porque é uma merda, né, cara? Tu não desenvolve nada. Não desenvolve, Tu termina uma aula dessa, o que tu aprendeu hoje? Ah, do é aqui. Tu aprendeu a preencher lacunas, né? Exato. E eu chamo isso de primeira geração de ensino. Então, essa galera que veio dos anos... que trouxe essa metodologia, eu chamo de primeira geração. Foram os que... Nossa, Ferment, tem tanta coisa aqui que eu quero falar, principalmente disso, cara. O teu podcast é de sucesso. Sem Groselha, um podcast se destaca e vamos falar top 10 no Brasil, de certeza. Uhum. Se apenas 1% dos teus vídeos fossem bons, tu estaria no posicionamento que você tá? Não sei. Acho que não. Não, né? Acho que não, não dá. porque tu tem que manter um padrão, né? Tem Porque senão a pessoa assiste um depois. Tem que ter, sabe? Na internet, vamos falar de 10% é muita coisa, mas 1% não dá, mano. Entendeu? Não dá. Imagina. Então, principalmente no YouTube. No Instagram e vídeo Dá pra menor, ter um vídeo bom, 1%, já. beleza. Mas vamos falar de YouTube, 1% não dá. Como uma indústria sobrevive 30 anos entregando 1% de resultado mais ou menos positivo, cara? Ah, esse é o resultado da... Qual é... Vamos lá. Há quanto tempo tu ouve que apenas 1 a 5% do Brasil fala inglês? Desde sempre. Desde a porra de sempre, cara. Sim. E se tu sai nas ruas é o que tu vê, né? A população... E sai na rua é o que dá e tá cada vez pior, porque se manteve 1 a 5% e a gente falava de 30 anos atrás isso, hoje tá pior, né? Sim, é Porque mais gente. se manteve a porcentagem, então, ou seja, tá pior. Uhum. Cara, como uma indústria que vende inglês há 30 anos ainda sobrevive entregando nenhum resultado, cara? Sim. Sim. E quantas pessoas, né, tu conhece... Quantos milhares, milhões de pessoas passaram por isso? E tu vai trocar uma ideia, né? Tu que tá por dentro, mas tipo, a pessoa vai viajar e tu fala inglês, pô, não. Mas a pessoa fez 5 anos de... Pô, nem vou citar nomes aí, mas... Só que olha que loucura, tem tantas cara. escolas. Olha que loucura. Tudo é psicologia, né? É por isso que é muito importante essa parte. Aqui é um dos grandes destaques, né, que eu trago para nossa metodologia. A gente tem toda uma intenção de entender o comportamento humano para que ele tenha o resultado, tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa ela está na escola, ela não se coloca como cliente. Se coloca como aluno. Ela se coloca como aluno. Mas qual é a diferença? Você cobraria a escola estadual, municipal que você estudou por você tirar nota baixa? Não. Quem é o responsável por tirar nota baixa? O aluno. O aluno. Tu consegue terceirizar a culpa, né? Tu joga a culpa pro cara. Porque se você vai mal na escola, a escola que é ruim ou você que é burro? Você que é burro, teoricamente. A né? narrativa é você que é burro, Sim. cara. Isso é loucura. Quando tu se coloca numa cadeira de escola de inglês, tu se coloca na posição de aluno e não de cliente. Sim. Só que tu tá pagando 500, 600 pau por mês. E eventualmente tu vai reclamar. Ah, não tô aprendendo. Pô, mas tu não tá preenchendo os exercícios o suficiente. Tu não fez o do e o does ali que tu tinha que fazer essa semana, entendeu? Sim. Então, cara, é uma narrativa que foi colocada em cima da situação que faz com que a pessoa ela entende que alguma coisa tá errada, só que como ela não tem subsídio pra conseguir retrucar, ela aceita, sai dali sem culpar a escola e sai dali como, putz, então deve ser eu, né, velho? E ela comprou uma propaganda que falava que ela ia falar inglês, né? Meu irmão, se a gente entrar em propaganda, cara, sabe o que eu fiz desde janeiro desse ano, cara? Estudar propaganda antiga de inglês, velho. Propaganda antiga porque é muito absurdo? Cara, tu não tem noção. Hoje que, né, como eu disse,
São alguns anos já estudando comportamento humano, psicologia e tudo mais. Olha isso. Dois rapazes estão andando em Nova York. Eles chegam para um vendedor de hot dog. Da propaganda de uma escola de inglês. Dos anos 90. Anos 90 era uma coisa... tinha banheiro do Gugu, né, mano? Então, assim, já começamos por aí. Eles se aproximam de um vendedor de hot dog. O cara fala uma sequência de palavras, assim, que não são muito comuns. São frases do que a pessoa tinha que colocar no hot dog, mas são palavras muito aleatórias e rápidas. Ele fala pickle. Ou seja, é difícil de entender até pra qualquer pessoa. Pra propaganda, eles já fizeram difícil pro rapaz não entender. Daí o Piá assim, não entendi. Aí o cara repete. Quando ele não entende de novo, se monta um cenário gigantesco. Vem uma plateia ao redor dos dois moleques. Começa a olhar ele, coloca eles no centro da situação. Pressão total, assim. Sai o Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson e fala assim, ó. Speak or face the consequences. Entendeu? Fale ou enfrente as consequências, tá ligado? Irmão. Aí ele fala assim, repeat. Daí o cara repete. Ele fala, não entendi. Vem um tubarão e come o cara. Meu Deus, pô, pouco exagerada. Bom, vamos falar de marketing e propaganda. 10. 10. Ganharam o Grammy da propaganda. Chamou atenção, trouxe uma mensagem. Aí depois finaliza assim, ó. Em inglês que você nunca mais esquece. Caralho. Vamos por partes. Primeiro, expôs a pessoa pra cacete. Sim. Quando eles colocam toda aquela galera observando e julgando, o teu inconsciente fala, meu irmão, eu nunca vou me colocar nessa situação. Uhum. Nunca. Tá aí... Sim. Não vou ter coragem de falar, né? Vai que eu tô com a pronúncia errada. Vai que eu tô com a pronúncia errada, vai que eu não entenda. Olha o que acontece. Sim. Como aquilo é exagerado, o teu cérebro ele dá uma descolada a respeito. Não vai acontecer aquilo, mas alguma coisa vai acontecer. Sim. E uma das coisas que mais paralisa a pessoa pra fazer qualquer coisa na vida é o quê? Medo de julgamento. O medo de julgamento. Automaticamente, não importa. Ela sabe que um tubarão não vai sair de uma fonte e comer ela, mas alguma coisa vai acontecer. Então eu não vou nem dar o passo, velho. Sim. Então eu não abro nem minha boca. Então, aí o que acontece? Aí você vai pra escola, inglês você nunca esquece. Beleza. Você sai da escola, você esqueceu o que você viu na aula. Você coloca assim, fudeu, porque se eles ensinam algo que nunca esquece e eu já esqueci, eu tô muito errado. O tubarão vai me... Não, e eu tô muito errado. Entendeu? Sim. E aí você foca em fazer o que você domina, que é o quê? Completar um do, completar um does, fazer o is, o are, o he. Como se tu fosse chegar numa situação real, né? E alguém fosse mandar uma lacuna pra tu preencher, né? Tu tá lá em New York querendo comer um cachorro quente. Exatamente. O cara vai chegar, o que você quer? Preenche aqui com o verbo. Exatamente. Então, assim, cara, isso assim, dentro do psicológico, isso... E vamos falar uma verdade, né? Eu tenho 38 anos. Nos anos 90 e 2000, a gente não tinha celular. Uhum. O único acesso a qualquer coisa que a gente fazia, que seja digital, seria a TV. Então todo mundo via TV. Uhum. Então uma geração inteira viu isso. Uhum. E a minha geração, que são os millennials, nós somos uns puta travado no inglês, velho. E aí a gente desconta isso nos nossos filhos, mas isso é outra história. Como assim? Depois... Depois, sim, mano. Pega um filho de millennial. O moleque tem 3 anos, já tá no inglês, tá no alemão, tá na natação, tá no balé, tá na computação, tá... Porra! Sim. Entendeu? O pai dele quer que ele seja o que ele não é com 30 anos, com 5. Entendeu? Sim. Mas é outra questão psicológica. Então, mas a ideia é, nós somos uma geração travada e não é nossa culpa. E é isso que eu quero trazer. Nós fomos vítimas, velho, de um sistema que não entregou o que prometeu. Era uma metodologia estúpida. É uma metodologia que foi colocada de maneira errada para ter o resultado que não deveria ter daquela metodologia. Uhum. Só que esse que é o tal problema. Eu vou te vender uma tesoura para cortar cabelo, só que eu te entrego, sei lá, uma pá. Uhum. E digo que é a pá. E aí eu forço na tua cabeça que se eu não tô cortando cabelo com uma pá, o problema é teu cabelo. Sim. Sim. Tá entendendo? E ainda tu tá pagando caro, né? E tu tem que pagar caro, porque daí ainda é status. Sim. Entendeu? Cara, então
Me desculpem esses grandes empreendedores, eu não tenho nada contra vocês, mas eu vou ser muito, muito franco aqui. Vocês fuderam uma geração com essa metodologia, Sim. tá? Fuderam uma geração. E não me venha falar besteira, porque se vocês ficaram 30 anos na porra do mercado e não entregaram o que vocês prometeram e uma pessoa em 100 que entrava na escola de vocês saía falando mais ou menos, velho, desculpa, não é os 100 que tava errado, não era os 99. E eu nunca engoli isso, velho. Nunca engoli isso. Sim. Entendeu? E hoje, cara, hoje com tudo que eu estudei, eu consigo categoricamente afirmar que o problema é a metodologia. E aí vem, essa que tu citou é a primeira geração, Primeira né? geração. O que seria a segunda e qual que a gente tá? Como Sim. é que... A segunda geração são professores que perceberam que isso não funciona. Tá? E o advento da internet, dos criadores de conteúdo, ajudou muito a segunda geração. Que são pessoas que se rebelaram e falaram, meu irmão, isso aqui alguma coisa tá errado. Só que não é tão simples de você resolver algo que já existe uma solução e você não tem de onde partir. Eu lembro que quando eu disse, cara, isso aqui tá errado, eu fui procurar outras coisas e não tinha nada. Tá ligado? Então só tinha aquilo. Então é a mesma coisa assim, eu falo, porra, não me vem nada na mente agora, mas uma coisa que a gente já faz há 30 anos, eu vou dizer, isso aqui tá errado. Entendeu? Depois de 30 anos, com todo mundo fazendo, caralho. Ah, tá errado? Tá bom, então faz o teu. Tipo fumar. Tipo Sei fumar. lá. Cara, levou bastante tempo. Tu tá entendendo? Então assim, porra, hoje a geração nova, bebê, né? Hoje. Sim. Olha a visão que as pessoas têm sobre bebida hoje e que tinham há 10 anos atrás. 10, 15, 20, né, cara? A gente vê uma transformação muito grande. Então, assim, é uma mudança realmente estrutural, certo? E pro inglês isso não teve ainda, né? E agora começa a ter. Então, professores que decidem se diferenciar na questão, eles saem e começam a fazer os seus próprios métodos, certo? E aparecem novos métodos. Aparecem métodos de chunks, aparecem métodos de uma repetição espaçada, ou seja, a neurociência já começa a ajudar esses professores mais independentes, começa a trabalhar mais nisso. Métodos que já são um pouco melhores. São um pouco melhores, principalmente ajudam mais na fala, certo? Porque aqueles outros, eles não eram nada voltado para fala, ou muito pouco. E aí eles começam a ter um resultado melhor. Já é um passo importante. Só que eles não conseguem ainda se desfazer do que foi a base de ensino deles. Ainda mantém muita gramática, ainda acham que ensinar do e does para um básico é importante, entendeu? Não é. Não é, entendeu? Eu só ensino gramática para pré-avançado e avançado dos meus alunos. Antes disso é só ouvir e falar, exatamente igual uma criança. Depois eu vou falar sobre idades de fala. Então, assim, cara, o cara que se destacou ali, saiu e começou a trazer uma novidade, principalmente na internet, mas não conseguiu desgrudar totalmente da primeira geração, eu chamo de segunda geração. Cara, eu descolei completamente, velho. Completamente. Eu falei, foda-se. Foda-se a gramática. Foda tudo isso aí. Eu vou fazer tudo novo, cara. E são 15 anos fazendo tudo novo, né? E saio do sistema e começo a trabalhar sozinho. E começo a pesquisar e tudo mais. Então, nós estamos falando de 2012, 13. Cara, a internet não era o que é hoje, entendeu? Então, tive que procurar muita coisa. Por muito tempo, demorava muito mais para eu descobrir o que hoje eu descubro em 6 meses, né? Sim. Então, foi essa construção, principalmente para eu ter essa certeza do que eu tô falando. E por aí vai. Eu me auto-intitulo a terceira geração de ensino, baseado em PNL e neurociência. E principalmente totalmente descolado do sistema de ensino de inglês do Brasil. Entendeu? Nós vamos por uma base que eu tenho um tripé de sustentação, que é uma metodologia processual, onde que eu entrego exatamente o que o aluno faz diariamente, porque eu sou responsável por fazer você falar inglês. Tu traz a responsabilidade. Eu sou responsável por fazer você falar inglês. Cara, se tu entrar numa escola de inglês, vão falar assim, mas assim, 70% da responsabilidade é tua. Irmão, é a mesma coisa que eu olhar para uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e falar assim, olha, eu vou só te ensinar 50% da fala, o resto se vira, meu amigo. Entendeu? Sim. Em inglês é delusional, né? Tipo, é uma alucinação. Alucinação, né? Exato. Né? Surreal. É surreal. Então, não faz sentido. Então, eu me responsabilizo 100% pelo aluno.
Segunda, inteligência emocional. Eu tenho que trabalhar com inteligência emocional. Por quê? Porque fazer inglês é igual à academia. Quantas pessoas desistem da academia por falta de inteligência emocional? Ah, a maioria. A maioria. Né? Não conseguia aderir, né? Se sentir desconfortável. Criação de expectativas e não atingimento de resultados de acordo com a expectativa e não de acordo com a realidade. Sim. Entendeu? Sim. Aí que tá o maior problema. Então isso a inteligência emocional ajuda muito. E o terceiro, acompanhamento. Não existe você fazer inglês sem ser acompanhado por alguém. Porque a base é você ouve um som, você entende um som, você fala o som e alguém te corrige. Senão tu fica aprendendo errado. Senão você vai criar o teu próprio idioma, meu amigo. Você esquece. Então, precisa desse tripé. Uma metodologia processual, inteligência emocional e precisa de acompanhamento. Quando eu começo a criar a metodologia em cima dessas três pilares, né, e baseado principalmente nessa questão de ouvir, entender, falar e ser corrigido, a gente começa a ter resultado. Certo? Então, a terceira geração, ela é uma abordagem para adultos, tá? Ela é uma abordagem baseada em PNL e neurociência, que é baseada em como fazer uma pessoa falar inglês e não como fazer uma pessoa aprender sobre o inglês, certo? E principalmente com uma velocidade incrível. Que velocidade? Vamos Quanto tempo leva pra um adulto falar inglês do zero, assim, vamos botar? Na verdade, a maioria das pessoas não tá no zero, né? A pessoa tá no... Ela meio. tem ali um... No meio. Ela sabe as cores, os números, um verbinho ou outro. Mas vamos lá. Para você entender isso aí, é importante você entender de uma outra ótica a respeito de como avaliar o inglês das pessoas. Dentro do mercado normal aí, né, de primeira e segunda geração, se fala muito em A1, A2, B1, B2, C1, C2, que são níveis de inglês, né? Então, A1, A2 básico, B1, B2 intermediário, depois avançado e proficiência. Acadêmico. Tudo isso é muito acadêmico. Eu sou contra as coisas acadêmicas? Não, eu estou na minha terceira pós, né? Então, não sou contra. Contudo, eu sei o mundo de borboletas coloridas que os acadêmicos vivem. Sim. Isso a gente tem que deixar muito claro. Você aí que é engenheiro, você sabe o mundo que é a engenharia dentro da faculdade. Você que é médico, você sabe a diferença do que é medicina na prática e medicina fora. Você é engenheiro, né? Sim, sou engenheiro civil. Engenheiro civil. Construir um projeto dentro das quatro paredes da faculdade é uma coisa. Agora vai para uma obra. Vai pro barro ali, meu amigo. É outra coisa. Sim, tá? Então, total. Então é isso que a gente tem que sempre entender. Não sou contra o mundo acadêmico. Vejo necessidade e ok. Mas temos que entender o que é útil para o mundo real e o que não é. Sim. Eu avalio os meus alunos da seguinte forma. Idade de fala. Como? De 1 ano e meio a 3 é quando a criança começa a soltar as primeiras palavrinhas e tudo mais. Papai, mamãe. É isso. Então, assim, só que ela ficou 1 ano e meio só ouvindo, né? Sim. Então, é basicamente onde que os alunos estão. Então, hoje uma pessoa que começa do zero do inglês, ela começa com 1 ano e meio. E quando eu falo dessa forma, os meus alunos começam a se posicionar nessa situação, a ansiedade deles diminui na hora. Por quê? Porque eles começam a entender onde eles estão e como eles vão se cobrar de fato. Porque se uma pessoa faz 5 anos de inglês e ela não fala, qual é a percepção que ela tem dela? Pô, de que ela é burra, né? Que ela é uma fracassada, velho. Sim. Paguei e não aprendi. O método é bom, eu sou um lixo. E aí ela viu o Joãozinho de 16 anos voando no inglês na mesma sala que ela. Sim. Ela se acaba, porque ela era uma mulher, um homem de 30 anos. Aí ela começa a pensar, isso não é pra mim. Porra, na hora. Entendeu? Sim. Só que isso tudo é falta de posicionamento de realidade. É criação de expectativa e não atingimento de resultados. Tony Robbins fala isso o tempo todo. As tuas expectativas que estão te matando. Pare de criar, né? Change expectation for appreciation. Então, aprecie o que você tem, independente do que você já fez na tua vida. Um parênteses aqui, a gente já volta para aquilo, que eu não tenho TDAH, então eu vou voltar. Abriu o loop ainda. Abriu o loop, vou voltar pra fechar o loop. Vai ficar tranquilo. Muito bem. A Nath Gudayol, que me diagnosticou sem TDAH. Eu falei, show. Por causa dessas capacidades aí. Pô, isso é raro aí, velho. O pessoal hoje em dia tá Eu sou neurodivergente, porque ser divergente é ter TDAH. Hoje em dia o comum virou o reverso. Exato.
Então, assim... Então ela encontrou a idade dela ali, que é... eu consigo ouvir e soltar algumas palavras, né? Eu sei yes, no, sky, Isso. earth. Um ano e meio. Beleza? Como tá dizendo, essa expectativa, cara, é onde que quebra a galera. Uhum. Tu quer acabar com a tua vida? Viva falando iria. Iria? Eu poderia. Eu deveria. Eu já teria. Irmão, isso é loucura. O caminho pra ficar depressivo, morto, frustrado. Tudo. Né? No inglês é o should. Uhum. Né? É o futuro do pretérito, né? Salvo engano. É o futuro no imperfeito, português. né? Porque não existiu. Uhum. Tu vive numa realidade que você poderia ser melhor. Mas você não é aquilo, então esquece, velho. Tá? Conselhozinho de PNL aqui. Voltando pra cá agora. 1 ano e meio a 3. Básico. A criança recebe, entende, fala exatamente o que ela acabou de receber. Papai, 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 mamãe, 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 papai, papai, mamãe, carrinho, carrinho, tá. Eu tô com o meu afilhado de 1 ano e 9 agora, o Adam. É exatamente isso. Fiquei um dia inteiro lá pra ensinar ele a falar padrinho, ele falou, eu comprei um presente pra ele. Né? É isso. Então, assim, mas não tem o que eu ensinar. Fala padrinho, fala padrinho, fala padrinho. O dia inteiro. Daí ele olhou pra trás e disse, padrinho. Repetição. Quando ele falou padrinho, eu falei, pronto. Só que eu não esperei que ele falasse assim, obrigado, senhor Everton, agora eu posso tratá-lo desta forma, né? Não, pô. Ele só falou padrinho. 1 ano e meio a 3. Se você está começando o inglês agora ou não consegue falar, se posicione aí. Como que eu vou falar com o meu afilhado? Adam, fala padrinho. E ele fala padinho ou dinho. Como que eu vou reagir com ele? Eu vou reagir da seguinte forma? Não, Adam, não é assim. Ou é padrinho ou nada. Porque senão você vai enfrentar as consequências. Um tubarão vai comer você. O tubarão dá um tapa na orelha da criança. Tá entendendo, irmão? Sim. Cara, sim. isso é maluco. Tu tem que recompensar o acerto, só de estar na direção correta. Se você não fala, esquece tudo que você já fez até hoje porque você foi vítima. Você fez um monte de coisa errada. Sim. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Não adianta você se esforçar muito pra pintar uma parede quando você dá 2 passos pra trás e vê a parede errada, porra. Sim. Entendeu? Engole o choro e pinta certa. Sim. Entendeu? Então vambora. E aí, só fazer um parênteses aqui, eu acho que nesse ponto entra muito a coragem de... Acho que é exatamente a mensagem oposta da propaganda, né? Tu ter coragem de falar sem se sentir julgado. Falar, pô, eu falo com o R puxado, eu falo work, sei lá. Eu falo meio erradinho, mas, mano, eu falo. Só que vamos lá. No geral, se a pessoa vê uma dica sobre nutrição num TikTok de 1 minuto e meio de uma pessoa completamente desconhecida, ela acredita naquilo? Cara, no geral, acredita. Por que ela acredita? Porque ela é burra. Não. Por causa da autoridade de ter visto alguém falando aquilo num veículo de comunicação. A pessoa que tá falando se coloca como um professor ali, Exato. né? Passa toda uma imagem já de... O fato de eu estar conversando aqui e as pessoas me ouvindo, por consequência, eu tenho uma autoridade sobre isso. Sim. E assim, confie, tá? Que eu tô falando real. Pode confiar porque tá no Sem Groselha, né? Eu não isso, trago... já começa por aí. E se vocês acompanharem a minha jornada, vocês vão ver que eu não tô ontem aqui, né? Então a questão é, como ela viu na TV, velho, e nós estamos falando de 1990, onde que a TV... Aquilo ocupa o espaço mental. Falou na TV, acabou, é incontestável. Meu Deus. Imagina, se a tua avó assistiu no Globo o repórter lá que o ovo dá câncer. Mano, acabou, velho. O resto da vida. Ela mata todas as galinhas. Mata todas. Exatamente. É assim. Entendeu? Então não tem contestamento contra uma autoridade que você não consegue de fato dialogar com aquilo, porque você não tem capacidade de dialogar. Sim. E quando eu vou atrás disso, eu busco todo esse embasamento para estar contestando. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sou um maluco que gosta de inglês e sou apaixonado em ensinar as pessoas do jeito certo. Por isso, senão eu não faria. Senão ninguém faria. Só Beth. Porra. Eles estão dispostos a tudo. A Beth faria. Assim, ai, porra. Ele se perde. Mas vamos embora. Então, assim, a ideia é, se você não tem como contestar aquilo, você acredita. Então, se colocando numa posição onde que você é uma criança,
você vai entender que você também está aprendendo naquele momento. Então você para de ser o super profissional, engenheiro formado, que ganha 30 mil por mês e passa a ser o aluno de 1 ano e meio de inglês. Sim. Quando você olha isso, cara, dá um alívio, velho. Isso, na verdade, não só pra isso, né? Mas pra tudo que tu vai aprender, né? Tu se colocar na posição de aprendiz. Pô, vou começar a tocar piano, irmão. Tu vai ser um retardado nas primeiras aulas. Tu vai falar, caralho, eu não consigo mexer o meu mindinho aqui. E aí é isso, vai passando 1 dia, 2 dias, 1 semana e 1 hora. Tu toca uma música, né? As pessoas, elas querem começar boas já. Sim, porque na verdade elas criam, de novo, expectativas. Sim. E e as expectativas são criadas em cima de embasamento fraco. Uhum. Quando eu crio uma meta para minha empresa, se essa meta, por exemplo, agora a gente está faturando em torno de 250 a 300 mil por mês. E mês que vem eu crio uma expectativa que eu vou faturar 1 milhão. Assim, só porque eu sonhei. Da tua cabeça. E mês que vem eu faturo 560 pau. É bom ou ruim? Depende do teu ponto de vista. Só que eu que tava esperando 1 milhão 560 é pouco ou muito? É, pouco. É pouco, só que eu cresci 50% do último faturamento. Sim. Olha como a percepção da realidade... Ah, mas eu deveria ter faturado 1 milhão. Aí os 550 mil, que puta resultado, passa a não ser suficiente. Sim. Só que o que acontece? Se você não entende essa questão de você estar posicionado naquele momento, o que acontece? Você se cobra como um cara que já fatura 1 milhão e você ignora os 560. Sim. Change expectation for appreciation. Cara, isso, é muito top pra você controlar a tua ansiedade. No inglês, o pessoal coloca muita expectativa também. O tempo todo. Principalmente se eles já fizeram 5 anos. Sim, porque ele já pensa, não, eu já tenho tudo aquilo, então agora eu tenho que aprender muito rápido. Eu tenho que botar tudo aquilo que eu já aprendi pra fora muito rápido. Exato. Entendeu? O cara que já tá na academia, aí que tá a bosta. Ele tá na academia 6 meses e não tem o shape do Muzi, tá ligado? Sim. O cara tá frustrado. Mas ele só vê o Muzi. Sim. Eu nunca vou esquecer, cara. Quando o Siban tava no top. Eu ficava vendo, tipo, direto. Cara, eu olhava pro meu shape e falava, eu sou um bosta, tá ligado? Pô, tá maluco. E eu não era um bosta. Só se comparando com o top 1. Eu tava com o top 1 do mundo. Mas, cara, é isso. Por quê? Porque o top 1 do mundo tá na minha cara, direto. Sim. E aquilo vira o padrão. E aí fudeu. Redes, né? As redes fuderam tudo. Irmão, o que é, por exemplo, assim, olha o desvio de entendimento da sociedade. Banqueiros que colocam Ferraris dentro de uma favela. Olha o desvio de entendimento de realidade que acontece quando isso é projetado. Por quê? Como assim? Porque, por exemplo, uma pessoa que mora na favela, qual que seria o próximo passo dela? Se ela quiser, sair da favela. Sair da favela e ter uma vida num lugar um pouco mais digno. Gente, eu não tenho nada contra favela. Eu tenho, pô. Mas eu tô falando... eu não tenho, porque eu não tenho opinião sobre isso, eu não tenho ideia. Mas eu tô usando um exemplo. Só que não é pular de um favelado pra ter uma Ferrari dentro da favela assim. Sim. Entenderam? Se esse cara tem, show! Mas não se coloque nessa posição e não se cobre pra ter isso agora. Sim. Você pode fazer? Eu não tenho dúvida que você pode fazer. Contudo, entenda, você precisa percorrer um caminho. Você precisa ter 1 ano e meio a 3 no inglês, depois de 3 a 5, depois de 5 a 7 e depois o resto. Sim, não dá pra pular uma etapa. Cara, não dá. E se pular, eu vou te dizer, se você botar uma Ferrari botar uma criança de 1 ano e meio pra dirigir uma Ferrari, ela vai bater e ela vai se fuder. O que significa isso? Se você receber o que você não tá pronto pra receber, você não vai saber usar e vai acabar fudendo com a tua vida. E eu sei porque eu já fiz isso. Eu também. Eu já fiz isso. Acontece muito, né? Eu já fiz isso. Então, assim, é um conselho. Vá atrás. Se você não acredita em mim, se foda, depois volta aqui e comenta aqui o que aconteceu. Já me fudi. Já me fudi porque eu fiz exatamente isso. E tá tudo certo, gente, porque faz parte da vida, entendeu? Sim. Mas entenda, processo. Continuando. Fechando o loop. Não, gente, tá bem. Tá bem, porra. 1 ano e meio a 3, básico. A pessoa recebe, entrega, recebe, entrega, recebe, entrega. Segundo, então, só para recapitular, que depois vai ficar bom no corte.
A pessoa ela tem 1 ano e meio. A3 é o básico do inglês. Ou seja, eu coloco ela na posição de ela se entender como uma criança de 1 ano e meio a 3 para que ela recebe, entrega exatamente o que ela recebeu. Então, papai é papai, mamãe é mamãe. Só que para um adulto, eu já consigo colocar mais coisas, entendeu? Eu não preciso botar uma palavra. Sim. Então, isso acelera. De 3 a 5, a criança ela já consegue responder situacionalmente. O que significa isso? Filho, como foi na escola? Ah, papai, hoje eu brinquei com o João, brinquei com a Maria, brinquei no escorregador e pintei o desenho da casinha. Ótimo. Ou seja, como foi na escolinha? Ela não falou só o que você falou. Ela não repetiu. Ela já tem capacidade cognitiva e linguística de responder você com um vocabulário que ela domina, uma questão situacional. Sim. É o intermediário. Um vocabulário relativamente básico, mas que se responde. faz entender, responde. Então, nesse ponto, um adulto, por exemplo, já pode viajar tranquilo. Estou no aeroporto. Vocabulário de aeroporto. Where are you traveling to? I'm traveling to New York. Okay? Are you here on business or pleasure? Okay? On pleasure. Ou seja, você tem um diálogo direto. No hotel. Ok? Would you like to check in? Yes, I'd like to check in. This is your room 445. Ok, pronto. Entendeu? Ou seja, você ouve e responde. Eu nunca vou esquecer, eu fui pra Europa com um amigo meu, e ele era meu aluno, e ele foi nesse nível. Cara, era fantástico. Ele, praticamente, assim, 90% de tudo ele conseguiu fazer sozinho. Uma ou outra coisinha que eu precisei intervir, o resto, ele ia lá, ele fumava. Ele ia lá, comprava o cigarro dele em qualquer lugar, cara. Entendeu? Sim. Tipo, tranquilo. Sim. Puta exemplo, mas daí... Pô. Foi o que aconteceu. Era o que ele precisava, né? Ele precisava. Era o que ele queria. Terceiro nível, que eu chamo de pré-avançado, 5 a 7. Cara, 5 a 7 é top aqui. Por quê? Você já consegue conversar com uma criança de 5 a 7 anos. Filho, como foi na escolinha? Ah, papai, brinquei com a Maria, brinquei com o João, fui no escorregador, pintei o desenho da casinha, mas... Ou seja, ele traz a situação e ele vai trazer opinião, ele vai trazer uma coisa abstrata. Como ele se sentiu, uma história. Como ele se sentiu e tal. Ou seja, já tem uma questão cognitiva muito bem elaborada e já há uma conversação mais longa. Mas eu gosto quando não chove, porque eu vou no parquinho, eu vou no escorregador com os meninos da outra sala, eles são mais legais, entendeu? Cara, 5 a 7 anos é o meu pré-avançado. Dentro da metodologia do inglês, automaticamente, você atinge isso em 3 meses. Caralho, velho. 3 meses é rápido, hein? 3 meses é rápido pra caralho. E por que é tão rápido, Everton? Simples, porque a única coisa que eu vou fazer pra ti é fazer você ouvir, você entender, você falar e eu te corrigir todo santo dia. Quanto tempo de dedicação? 45 minutos. 45 minutos todos os dias. Sabe por quê, irmão? Porque, como eu disse, eu sou responsável por fazer você falar inglês. Então eu não vou te entregar posta. Eu vou te entregar só o que você precisa. Como assim entregar só o que você precisa? Cada texto que tem dentro do meu curso, ele está 70% de vocabulário novo, 30% de revisão. E ele está um grau acima do último. Então é escalonável cada texto. Então eu vou te levando cada dia, cada texto, cada semana, um grauzinho acima, onde que você ouve, entende, fala, é corrigido. E você repete isso, porque você vai aplicar a técnica OLER. Ouvir, ler, entender, explicar e repetir. Com essa técnica, você treina as 5 grandes habilidades que você precisa para falar inglês, que é o quê? Ouvir. Inglês é sempre daqui para cá, sempre do ouvido para a boca, sempre. Ouvir, você vai ouvir várias vezes. Depois você vai ler em voz alta para treinar a tua parte mecânica de fala. Já vai pegando um pouco da pronúncia. Tem que fazer pronúncia, exato. Entender, onde que você entende o que você tá falando. Cara, uma das maiores mentiras que falaram a respeito do inglês é: você não deve traduzir. Irmão, é impossível um adulto aprender inglês sem tradução. Ah, sim, pelo processo de aprendizado, né? E impossível. Porque ele precisa associar com coisas que ele já conhece. Após os 7 anos, daquela idade dos 5 aos 7, o teu idioma mãe, ele tá estabelecido. A partir daí, qualquer idioma vai ser em cima do daí. Entendeu? Sim. Vai ter associação. Não tem jeito. E outra, a associação bem feita, ela é vantajosa, irmão. Entendeu? Cara, eu posso fazer que nem os professorzinhos de escola. Don't translate, ok? What is this? A glass of water. Isso, aí só que na tua cabeça, copo d'água é glass of water.
Sim. Tu só não falou, mas na tua cabeça já tinha traduzido. Tu não Sim, consegue fugir sim. disso. Eventualmente, quando tu tá muito imerso, tu Isso. entra num modo meio Aí sim. automático, assim, né? Aí sim, mas quando tu tá aprendendo, não. Quando tá aprendendo, não. Se eu falar what's your name? What's your name? Cara, essa frase a maioria não traduz mais. Sim. Porque o what's your name já é do vocabulário da pessoa. De tanto que ela já bateu, né? Então não existe... Chega um momento onde que existe tanto inglês na tua cabeça que não existe inglês e português. Existe tudo que você consegue usar como linguagem. Uhum. Entendeu? Uhum. Não existe o compartimento inglês, compartimento português, compartimento espanhol. Existe as coisas e o vocabulário sobre elas. Tudo é fala. Tudo é fala. Tudo é fala. Entendeu? E a realidade, ela se difere de acordo com o número de idiomas que você fala. Sim. Entendeu? Porque tu enxerga... Pô, se tu sabe 10 idiomas, tu sabe dizer o copo d'água em 10 idiomas. E são 10 realidades diferentes. Sim. E o teu cérebro, ele passa a aceitar coisas diferentes com mais facilidade. Uhum. Quanto menos você sabe, mais rígido é o teu cérebro. Quanto mais você sabe, mais plástico ele é. Neuroplasticidade. E se ele é mais plástico, ele entende que quando você olha alguma coisa, você pode interpretar aquilo de várias formas. Se você interpreta aquilo de várias formas, você tem uma capacidade de resolução de problemas maior ou menor? Maior. Muito maior. Sim, tu tem muito mais possibilidades. Então, automaticamente, aprender um idioma vai te deixar mais inteligente, não por falar inglês, mas porque o teu cérebro vai ser capaz de processar as mesmas coisas com o dobro ou, principalmente, falar inglês, que abre para o mundo inteiro, 10 vezes mais. Sim. Entendeu? Mas tem pessoas desistindo de falar inglês por causa da IA. IA, irmão. Porra, IA é top, né, cara? Vamos lá. O que tu acha, irmão? A IA vai deixar o inglês mais valorizado ou menos valorizado? Na tua opinião. Cara, eu tenho uma opinião meio complexa, assim, mas eu acho que a pessoa passa por esse... Ela perde esse processo de aprendizado, então ela pode ficar mais burra, pensando, pô, não preciso aprender inglês, eu vou pros Estados Unidos, eu vou estar com um óculos que vai estar traduzindo ali. Irmão, daí tu leva um tapa na cara, tu perdeu o óculos, e tu não tem mais a habilidade raiz, né? Tu não tem esse cérebro desenvolvido, tu tem um artefato ali que, se ele para de funcionar... Então, pô, eu prefiro ter as habilidades do que ter um objeto que faça aquilo, cara. Eu gosto de eu ser foda, não ter coisas que me tornam foda. Essa é a minha opinião. Sabe o que mais vai ser caro quando a IA realmente estourar? Energia elétrica. Vai, Também. Exato, isso, financeiramente. Vai ser você ser humano foda. Por quê, tu acha? Quanto mais humano você for num mundo de IA, mais caro você é. Se você fala inglês sem precisar de um óculos, sem precisar de um fone, qual é o teu valor? Qual é o valor de shape hoje na sociedade? O shape é pouco hoje porque disseminou muito Aonde? Depende do lugar, né? É porque a gente vive num mundo onde a galera faz exercício. Sim. Entendeu? Mas mesmo assim, o cara ter shape. O cara ter shape num mundo onde que não precisa ter shape. Sim. O que significa isso? Que o cara tem disciplina, força de vontade, consegue se dedicar. Ou seja, né, o shape fala por mim, entendeu? Fala. Então, a ideia é, cara, quando você falar inglês e todo mundo tá com aquela porra daquele fonezinho, tu fala assim, eu não preciso, meu irmão, acabou, você tá acima de todo mundo. Sem contar que a galera nem sabe se vai ter dinheiro pra esse fonezinho aí, né, cara? Então, já começa por aí, mas vai, eu acredito que vai. Então, assim, ó, o que vai acabar, o que o inglês vai ser afetado com o IA? O IA, ela vai resolver problemas diários. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Beleza, vou viajar e vou com um fonezinho e vou me virar. Show. Entendeu? Beleza. Só que automaticamente o que é luxo e o que tem alto valor é você falar inglês. Sim. Então, se você fala inglês, você vai ser um profissional no mundo do corporativo muito mais valorizado. Sim. Mas assim, extremamente mais valorizado. Por quê? Porque a IA, ela não regula as pessoas pra cima. Ela regula as pessoas pra baixo. Ela nivela pra baixo. O Monjaro regulou a magreza pra cima ou pra baixo? Baixo. Pra baixo, irmão. Sim. Acabou, entendeu? O Monjaro vai estourar, e já estourou, e tá fazendo as pessoas emagrecer. Só que aí a questão é, e agora? Eu emagrecer porque eu fiz através de mim? Quem eu me torno e quanto eu valho? E o que eu aprendo no caminho. Entendeu? Né? Ou eu uso o Monjaro? Ah, mas é mais fácil. Claro que é. Sim. É inegável.
Inegável. Só que em termos de valor, quanto mais você falar inglês, quanto melhor você falar inglês por si só, o teu valor, e eu tô falando valor monetário, Uhum. é maior. Sim. É maior. Como eu disse, a tua capacidade de olhar as coisas e resolver as coisas do jeito correto é maior. Sim. Então, você falar inglês num mundo onde que a IA vai nivelar todo mundo por baixo, a tua capacidade é maior. Eu sei porque eu trabalho diretamente com CEOs, eu trabalho diretamente com corporativo, empreendedores, empresários, e eles dizem, Everton, cara, eu já fiz reunião com o fonezinho, já fiz reunião onde que me traduz ali na hora a reunião, entendeu? Cara, e porra, eu sou um cara que tô 40 anos no mercado aqui, trabalhando pra cacete, pra agora ter que viver desse jeito, cara, eu não quero. Não, eu ia falar isso, é uma merda. Entendeu? Imagina que tu tá aí, não, eu tenho meu fonezinho, cara, aí tu tá viajando, e aí de repente tu tá numa balada, cara. E aí aparecem mulheres bonitas, norte-americanas, cara, na tua, e o teu fone tá sem bateria, irmão, tu se mata, bro. Não tem nada melhor do que tu ser foda, Claro. sabe? Do que tu saber a parada, né? E assim, ó, eu acredito que a nova geração, cara, sabe? E a IA ela vai ser igual o home office. Como Tá. assim? O home office, logo após a pandemia, ele estourou, né? Então, ninguém saía mais de casa, todo mundo em casa. Uhum. Deu 1 ano, começaram a fazer híbrido, Sim, entendeu? Deu 2, acho que 70% voltou. sim. Só existe uma coisa, cara, que é mais forte que a IA. A humanidade, velho. E a humanidade é mais forte, por quê? Porque ele não evolui na velocidade da IA. Entendeu? Então a gente ainda é humano. Uhum. Eu ainda gosto de vir aqui, mano, te dar Pô, um a gente abraço. podia fazer online, tá ligado? Mano, quem que quer assistir um podcast online, velho? Um mó negócio frio. Não. Entendeu? Então eu ainda gosto de vir aqui, as pessoas ainda gostam daquilo, Sim. as pessoas ainda vão se conectar com pessoas. Sim. E isso é inevitável. Vai ter o pico, ainda não teve. Vai ficar ali 1 ano, 2, onde que a IA realmente vai ter o seu grande auge e depois ela vai começar a se tornar algo natural do dia a dia, onde que nós vamos mesclar as coisas da vida com o IA com muito mais facilidade. Só que a humanidade ainda estará soberana sobre isso. E eu não tenho dúvida alguma sobre isso. Ah, Everton, mas tu não entende de IA. É, mas eu entendo de gente. E quem realmente comanda a IA é gente. Ah, mas se a IA revolucionar, mas daí você tá vivendo naquela porra que eu falei. Viveria, seria, vai ser, Sim. o caralho, entendeu? Não vai. E por mais que já esteja revolucionando, ou que vá revolucionar mais de alguma forma, no final das contas, essa necessidade de contato, de convívio, ela é inerente ao humano. É inerente e é uma coisa mais potente que existe. Isso. E é permanente. Isso É não tem permanente. como. Ah, não, nós vamos evoluir. Cara, a evolução de Darwin leva centenas de milhares de anos pra tu perceber alguma coisa. Não é assim. E- A gente tá e- evoluindo até mais rápido, mas não chega nessa velocidade. Sim. E não tem a parte biológica. A gente precisa de contato biologicamente. né, Exato. cara? Então, assim, ó, cara, eu vejo uma nova era hippie voltando, tá ligado? Sim. Aham. Da galera se conectando pra ficar Conectando junto. e ficar junto e tal. Essa nova geração Z aí, a Alpha, vai viver um negócio desse sentido. Sim, tem até uns fenômenos assim, né? Do pessoal muito mais diurno, né? As Sim. cafeterias, e Exato. encontros presenciais Exato. e tal. É. Eu Não. mesmo vejo, né? Os produtos online também, muitas pessoas buscando coisas presenciais. Né? Hoje, por exemplo, o meu produto mais caro é uma mentoria com proximidade humana. Qual é o meu produto mais caro? Onde que eu tenho humanos respondendo pro cara. Sim, Automaticamente é muito mais caro. Entendeu? Automaticamente. sim. Que nem o nome do meu curso. Em Automaticamente. inglês automaticamente. Então, ser humano numa época de IA é muito valioso. Agora, se você for um humano mediano baixo, aí você tem que começar a correr, meu. Sim, porque Aí complica. te Aí complica. fuder. Porque a IA, ela vai pegar forte, como qualquer revolução. Quando você precisava de 100 técnicos para montar um carro Uhum. antes de Ford, entendeu? Quando ele cria a linha de produção, o que acontece? Downsizing. Downsizing é o quê? Redução, uma galera Demitida, no máquina. campo, entendeu? Pô, as máquinas de plantio. Antes precisava de uma galera plantando ou colhendo alguma coisa. Agora tem uma colheitadeira que faz o serviço de, sei lá, 1000 pessoas. Uhum. Você já não precisa de 1000 pessoas. Então downsizing, aí, ok, alocamento. Então sempre... isso é história, tá, gente? Não sou eu e é triste, mas é. Então se você hoje está posicionado em um momento onde que você ainda não tem o seu valor, comece a ter. Uhum.
E ter inglês, eu posso te dizer, é uma das questões mais importantes para você. E inglês ainda é um diferencial? Porra, inglês é um difícil. Irmão, vamos lá. Se você é empresário e tá assistindo isso aqui, coloque aqui embaixo nos comentários qual a tua dificuldade de encontrar alguém bom que fala inglês aí pra tu contratar. Entendeu? Cara, vale mais que faculdade, velho. Sim. Inglês, hoje se você tiver entrevistando 2 pessoas, uma formada em faculdade e sem inglês, e outra fazendo faculdade e já falando inglês, a que tá falando inglês é contratada. Certeza. Sim. Com certeza. O inglês e por quê? Porque a faculdade, velho, é só querer fazer, né? Sim. É só querer. É só ir. A faculdade é só fazer. Ainda mais hoje em dia, né? É. Decaiu um pouco. Caiu. Então. Então, assim, já o inglês não. O inglês vai ter que ter uma dedicação. Ou seja, você vai ter que fazer academia pra ter shape. Não tem jeito, entendeu? Mesmo usando bomba, esteroide, tem que fazer exercício. Não Sim. tem como você fugir disso. Pro inglês é a mesma coisa. Então, não tem como implantar inglês na tua cabeça. Ah, mas vai ter o Elon Musk com o Neuralink que vai botar inglês na tua cabeça. Aí que tá o ponto. Sabia que mesmo se eu botar todo inglês na tua cabeça agora, tu ainda não fala? Porque não foi treinado. Porque tu não foi treinado pra falar. No final tu vai ter que treinar pra Sim. falar. Entendeu? Muitas vezes não é nem a falta de conhecimento, né? O que a gente tava comentando, é a falta de prática. Quantas pessoas eu entendo, mas não falo? Sim. Então, ele tem inglês. Eu chamo essas pessoas de obesos do inglês. Uhum. Eles têm inglês pra caramba. Eles ficaram anos recebendo e não entregam, entendeu? Sim. Então, aí quando eles não entregam, eles ficam obesos. Por quê? Porque está tudo ali. Cara, esses quando eles começam a treinar, mano, eles fazem assim, ó, pof. Muito rápido, porque Aí- ele consegue colocar pra fora Entendeu? o que ele ficou. Então, assim, dá pra colocar inglês na tua cabeça? Dá, mas no final tu vai ter que treinar pra ter inglês, não tem jeito. Sim, sim. Uhum. E, cara, isso que tu comentou esse jeito de aprender, né? Essa forma de aprender, ela serve também para outros idiomas? O mesmo raciocínio? No final, cara, você ouvir, entender, falar e alguém te corrigir, isso é neurociência da aprendizagem de idiomas. De qualquer De qualquer idioma. um. Tudo é assim. Chinês é assim, russo é assim. Agora, a didática de ensino, essa muda. Tá. Mas o princípio é o mesmo. Porque, cara, do mesmo jeito que eu ensino falar papai, um cara nos Estados Unidos vai fala dad, father, ok? Um cara na Espanha vai falar habla papá, ok? E por aí vai. Tem outros idiomas, como em russo, fala russo, né? Ah, não falo, pô. Falta. Eu tenho uns amigos russos, mas tá. não. Eu sei uma ou outra palavra aí, só sei besteira também. Não sei falar pai. Então, assim, ou seja, é o mesmo princípio, entendeu? Então, esse princípio de ouvir, entender, falar e ser corrigido, isso aqui se aplica na psique humana ou habilidade Sim. natural humana de aprender a falar. Sim. E isso que a gente tava falando até de ser diferencial ou não ser diferencial, cara, eu já tive muitas oportunidades por causa do inglês, cara. Inclusive, esses russos que eu conheço, né? Eu conheci eles numa viagem que eu fiz pra Cancún em 2015. E aí eu conheci eles lá, pô, falava inglês, né? Desenrolei com os caras no hotel, ficamos amigos. E aí eu trabalhei com eles, cara. Trabalhei com eles durante anos. Numa época que eu tava, pô, parei de fazer estágio, tava na facu e ganhava em Bitcoin ali, que era em dólar, né? Trabalhando com eles, fazia marketing lá pra um site deles. Cara, por causa do inglês, velho. Por causa do inglês me abriu uma porta, pô, surreal. Sem contar o prazer quando tu viaja, cara. De tu saber que tu se vira, que tu desenrola tudo, qualquer coisa. E até tu sente prazer. Eu adoro conversar com gente nova, né? Pô, a minha profissão é conversar com gente, basicamente. Cara, eu cheguei lá em Amsterdã, a gente foi em novembro do ano passado e, pô, tá num parque lá, trocar ideia com um gringo, conversar sobre a vida dele, entender as coisas, né? Eu fico imaginando a pessoa que não fala, cara, o quanto que o mundo é menor pra ela, né? Sim. Eu vou contar duas experiências que eu tive, bem, bem legais, que são contrastantes nesse ponto. A primeira eu tava no parque da NASA, lá onde foi lançado o foguete agora pra Lua ali. Que massa. Fui lá em Cabo Canaveral. Aí tu tem o parque da NASA, é tipo um museu assim, mas é um parque da NASA. E tem uma hora onde você pega um ônibus e você vai dar uma volta lá no meio do parque, assim, lá no lançamento mesmo, lá no negócio. Virou um monte de aço lá. Mas a gente passou por uma ruazinha, cara. A gente tava dentro do ônibus e tinha um cara explicando, ó, aqui é isso, aqui é tudo em inglês, né? Uhum. E daí eu tava andando assim, daí tem uma ruazinha, eu até fiz um Reels disso aí, tá no meu Instagram.
E aí eu passei por essa rosinha, era uma rosinha cheia de bolinha de barro, assim. Umas bolinhas redondinhas, assim. E um monte, assim. Um monte de bolinha. Cara, eu fiquei olhando aquilo, eu pensei, porra, eu lembrei daquelas... Já viu aquelas bolinhas de barro que bota em vaso de flor, assim? Sim, sim. Tipo isso. Que porra é essa, né? E ele lá falando as coisas e eu olhando aquela rosinha. Daí ele para bem em cima da rosinha, o ônibus, e começa a explicar sobre aquelas bolinhas. Tudo em inglês. Okay? Mud balls, they come from Mississippi River, but there is a special way to collect them. Blá, blá. Ou seja, começa a explicar um jeito especial de coletá-las e tal, e elas têm um diâmetro específico e elas são colocadas aqui. Porque quando vem o transporter, que é uma esteira gigante com o foguete em cima, as bolinhas se moldam à esteira e fazem com que ele não trepide, né? Ou seja, não balance, porque se balançar o foguete, vai balançar muito na ponta, porque tem 100 e poucos metros de altura. Ah, entendi. Cara, eu tava ouvindo, no meio dessa conversa me veio um estalo assim, ó. Se eu não entendesse inglês, velho, eu ia ficar olhando pra essas porra achando que era coisa de decoração. Sim. Agora eu entendo que essas bolinhas de barro fazem parte do processo pra mandar um foguete pra lua, mano. Sim, sim. Cara, aquilo foi muito foda. Eu fiquei assim, eu falei, caralho, velho, isso é muito top. Aí, esse foi o estalo onde eu percebi que o inglês te coloca num outro patamar. Te dá entendeu? acesso ao... Coloca em outro patamar. Então, assim, eu podia estar lá, eu ia ver o foguete, eu ia ver a rosinha, né? Tudo muito visual, muito bonito. Mas, com essa informação, foi pra outro nível a parada. Já minha viagem na Grécia. Fui pra Grécia, daí fomos pra Atenas, daí eu falei, pô, vamos dar uma volta numa área não muito turística, assim. Aí saímos e fomos pra um bairrozinho. Que eu gosto de ir, assim, meio que no local, tá ligado? Eu adoro isso. É a melhor coisa, eu também. Só que aí, mano, era tudo grego, né? Cara, daí eu tive outro insight. Sentamos num barzinho lá, o cara falava um pouquinho de inglês e tal. Aí eu fiquei observando, tinha uma praça assim, cara, muito, muito legal. E os nomes das lojas tudo em grego, né? E eu só sabia que aquela loja era um mercado porque dava pra ver que era um mercado, mas não porque que eu conseguia ler. Sim. Entendeu? E as pessoas conversando e eu entendendo porra nenhuma do que elas estavam falando. Parecia grego. Eu sei falar Calimera, que Calimera é bom dia e Efigaristo é obrigado. Nossa, é muito diferente, né? E, cara, daí eles falando e eu ali, beleza. E aí eu tive outro insight. Eu falei, cara, é assim que um analfabeto vive, né? Ou principalmente é assim que um aluno, uma pessoa que não entende inglês, viaja. Sim. Ela sabe que aquilo é um mercado, mas ela não sabe por quê. Ela só sabe que a imagem da parada é um mercado. Sim. Entendeu? Pra eu escolher uma coisa no cardápio, eu tive que apontar o prato e não ler. Sim. Entendeu? Eu quero esse aqui, tal, né? E aí o cara me trouxe aquele. Mas eu perdi 80% do cardápio. Sim. Porque eu só tive que escolher pelas fotos. o que tinha foto. E, cara, isso foi muito massa, velho. Eu fiquei pensando, olha só, mano, hoje eu tenho a perspectiva de como é viajar sem entender nada. Eu não estudei nada de grego. Sim. Entendeu? Então, cara, foi muito massa. Então eu tenho as duas perspectivas. Uma, como o inglês muda a situação e como ele te coloca num ponto onde que você fica à mercê da sorte, Sim. Basicamente. O principal objetivo da galera que quer aprender inglês é pra carreira profissional ou é pra poder viajar e se virar e trocar uma ideia com a galera, assim? Olha, eu vou falar pelo meu público. Hoje meu público é profissional, né? Profissional. Porque hoje a gente mira principalmente em uma galera de corporativo, C-levels e tudo mais. Então hoje a gente tem essa abordagem. Que é uma galera que, tipo, já deveria saber inglês pra ontem. Não, ninguém deveria saber porra nenhuma. Tá, mas ele... tipo assim, é um cara que tá numa posição que ele tem uma demanda de saber inglês. Sim. Essa é a demanda, mas ele não deveria saber. Tá. Porque não teria como, né? Não tem como. Tá vendo como a gente se pega nas coisas? Por isso que a Sim. PNL é interessante, né? Mas PNL... Eu ia.
Porra, essa galera já deveria saber. Meu irmão, se você tá nessa posição e ouviu agora o Fermento falar isso, você deve falar isso. Só que isso é uma enganação. Sim. Por que é uma enganação? Porque você não deveria porra nenhuma. Se você não teve a instrução certa, Sim. você não deveria. Entendeu? Uhum. Não deveria. Então, fica tranquilo que Dá me tempo, segue lá, tudo bem. @EvertonSSVirk, aí depois nós vamos resolver isso aí. E aí, essa galera, como é que é esse processo dos 3 meses ali? Tu falou que são 45 Sim. minutos por dia e tal, mas ele vai estar falando desde o primeiro dia? É. Tipo, desde o primeiro dia ele já tá... Ele já vai botar a boca dele pra funcionar desde o primeiro dia. Não adianta. Se eu quero ensinar meu filho a falar papai, eu tenho que forçar ele a falar papai desde o primeiro dia. Né? Então, mas como que a gente ensina? Eu vou ensinar pro meu filho a falar papai. Tá. Essa é a primeira palavra que eu vou ensinar ele. Eu não vou ensinar ele a falar inconstitucionalissimamente, entendeu? Sim. Então tem níveis de básico. importância de vocabulário. A palavra cavar, comparado com a palavra água, tá muito distante, entendeu? Sim. Se a pessoa não aprender a palavra cavar no meu curso, é irrelevante, porque depois ela procura essa palavra. Inclusive, eu já ouvi isso, já ouvi falar isso, né? Acho que tu pode me confirmar. Sim. Mas que 90% dos diálogos são falados, tipo, com... 2.000 palavras. Acho que até menos, né? 1.500 a 2.000. 1.500 a 2.000 palavras. Cara, que não é muito, Não né? é muito. A gente já vai continuar com a conversa. Eu só queria te pedir para, caso você esteja gostando, deixar o like aqui, é muito importante pra gente, faz a gente conseguir aparecer para mais pessoas, trazer convidados ainda mais fodas, ter papo mais loucos e fazer todo esse negócio acontecer. E caso você não seja inscrito, também considere se inscrever para ter acesso a mais vídeos como esse, também curtir outros vídeos lá no canal. Valeu. Cara, a comunicação diária é uma coisa ridícula, entendeu? Sim. É uma coisa ridícula, assim, ó. O número de vezes que você fala a mesma palavra é muito alto, entendeu? Sim. Assim, tu tá viajando e tu foi fechar negócio numa feira. Porra, aí não, aí tu vai... É outro contexto. Por que tu chega super cansado depois de uma viagem dessa? É tudo novo, né? Tu tá Tudo aprendendo novo, pra teu caralho. cérebro tá estourando. Sim. Qual que é o dia mais entediante ou relaxante que tu possa ter? Um dia que é idêntico ao outro. Um dia que é idêntico ao outro. Entendeu? Um dia, que não tem nada de novo. Mano, Sim. pronto. Pega um dia onde que tu vai ter que... Pô, por que muita gente viaja e fala assim, cara, minha cabeça tá assim, ó, porque eu tô... Sim, porque tu tá forçando, literalmente, sinaptagênese, ou seja, criação de sinapses, ou principalmente forçando teu cérebro a buscar coisas que ele normalmente não busca. Não, é tudo novo, todas as ruas, a arquitetura. E o pior, teu cérebro odeia isso, né? Sim. Tu sabe? Na verdade, a gente aprende a gostar, né? Quem tem essa A gente busca aprende pelo a novo, gostar, mas a gente é um teoricamente masoquista cerebral, mas é isso aí. Sim. Né? Pô, tá louco? Eu gosto de xadrez, cubo mágico. Sim. Eu gosto dessas coisas que desafiam, né? Exato. Cara, Não, sobre o método, né? sim. Então vamos lá. Eu vou passar algumas coisas pra você entender como você pode treinar em casa pra você já entender o que eu faço diariamente com os meus alunos. Tá? A primeira coisa eu vou passar um texto pra ele. Então você é iniciante, pega um texto aí de 30 palavras. Você pode ir no ChatGPT e falar assim, ó, faça um texto básico de 30 palavras e me traga o áudio. Ele já vai trazer, se ele não trazer o áudio, ele vai trazer um lugar onde que faz o áudio. Tem que ter o áudio. O inglês é daqui pra cá, é sempre do ouvido pra boca, sempre. Então você vai ter um texto de 30 palavras com um áudio. Ótimo. Você vai ouvir esse texto 1, 2 vezes, vai acompanhar. Depois você vai pegar e vai ler esse texto em voz alta. Você vai ler pra quê? Umas 2, 3 vezes também pra você treinar a tua fala. Depois você vai pegar a tradução. Vai entender exatamente o que tá ali. Depois você vai... Se você tá no básico, você vai tentar falar o que você lembra. Não olha mais pro texto e tenta recitar, como se fosse decorar mesmo. Se você já tá no intermediário, você vai tentar explicar o que você aprendeu. Lembra que são de 1 a 3 você só repete, 3 a 5 pra cima você já explica. Uhum. Entendeu? Então é aí que acontece. Faz isso. Fazendo isso, você repete esse ciclo. Você repete esse ciclo aí umas 3 vezes. Esse é teu treino diário, 45 minutos. Uhum. Depois você pega outro texto. No meu método, cada bloco de textos demora 5 dias, certo? Então treina 45 minutos aqui, tal. Depois que tu tem 5 dias de treino, a gente vai para uma aula ao vivo,
onde você apresenta o que você acabou de treinar. Ah, que maravilha. Em inglês. Sim, daí tu... Depende muito do nível, né? Sim. Então, por exemplo, uma aula ao vivo para o aluno entregar para mim do nível básico, eu faço perguntas e eu digo uma frase em português para ele falar em inglês do que ele tá no texto. Porque lembra? 1 a 3, ele repete o que ele aprende. Do intermediário para cima, eu começo a fazer perguntas sobre o texto para ele me responder sobre o texto, e assim gradativamente. Uhum. Entendeu? Então você treina diariamente, recebe, entende, é corrigido e faz uma aula de conversação toda semana. Pô, que legal. Entendeu? E a galera que diz que conseguiu. Assim, tem algumas pessoas que conseguiram aprender inglês sozinhas. Uhum. Normalmente é por que isso acontece? Tem 2 razões. Obrigado. Eu aprendi inglês mais ou menos sozinho Sim. também. Tive o meu colégio era legal, tinha o professor conversava bastante. Então não foi sozinho. É. Essa é a primeira Isso, razão. sozinho. E também muito com a internet, cara. Eu acabei pegando muita música, YouTube, eu consumia bastante coisa gringa, assim, eu ouvia muito. Isso. Ouvir, entender, falar e alguém corrigir. Sim, Se você tem isso em qualquer cenário, vai funcionar. vai funcionar. Eu aprendi só em jogos. Como você aprendeu em jogos? Eu falava e o pessoal lá do outro lado me ajudava. Ouvir, falar, entender, corrigir, porra. Sim. É um Vai mecanismo. falar que tu não aprendeu o vocabulário do jogo antes? Sim, lógico. Sim. Normal, entendeu? Por exemplo, eu nunca vou esquecer quando eu comecei a dar aula. Eu trabalhava com exportação, Estados Unidos e Canadá. Então eu falava de container, falava de negociação o dia inteiro. Quando eu fui dar aula, eu não sabia falar garfo, colher e faca. Caraca, porque o contexto era outro, né? As palavras que entendeu? precisavam. Eu nunca falava garfo, colher e faca. Quando eu cheguei lá, eu falei, pô, aprendi a falar hoje. Sim. 3 anos já falando inglês, entendeu? E essas palavras, elas são... Como é que eu vou dizer? Elas são coisas simples, né? Porque quando tu entende vamos dizer assim, a estrutura, né? Quando tu não entende, né? Mas quando tu tem prática de falar a estrutura, tu tem essa fluência, essas palavras tu não sabe, tu consegue explicar elas de outra forma. Isso. E a partir do momento que tu aprende ela já encaixa, porque ela já tá na tua construção, né? Sim, exatamente. Tipo, sei lá, não sei como dizer que é quadro. Pô, mas eu falo aqui, ó, square, assim, image on the wall. A segunda questão, e depois eu vou pra essa aí do entendimento. A segunda questão eu sempre digo, irmão, agora aqui uma galera que talvez seja mais nova não entenda, mas pra quem tá aí perto dos 30, 40 vai entender. Existe Romário e existe Cafu em tudo, mano. Como assim, cara? Existe Romário e existe Cafu pra tudo. Hum. Tu lembra do Romário, quando ele jogava? Um monstro e barrentão, né? Pá. Ele fugia da concentração pra ir pra balada, voltava no outro dia e marcava 3 gols, mano. Sim. Vai contestar o cara, velho? Tá dando Tu não vai resultado, contestar o deixa o cara. cara, velho. Aí, pô, tu vai falar, pô, Mário, fica aqui treinando. Ele vai olhar, foda-se. Só que o cara é uma parada diferenciada da natureza, entendeu? Ele é o errado, digamos assim. Ele é uma exceção extrema. Ele é a exceção. O Cafu, irmão, quase não foi jogador. Por quê? Porque o Cafu, toda a grande habilidade dele, todo o potencial de jogador dele provém de esforço, concentração e disciplina. Uhum. Tem mais Romário ou Cafu no mundo? Mas Cafu, né? Cara, tem um Romário, velho. Sim. E Cafu tem um monte. O cara que é sobrenatural de bom, sem esforço nenhum, é muito raro. Tem o cara pro Cafu no inglês? Tem o Romário do inglês? Tem. Everton, tem um Romário do inglês? Não. Uhum. Eu não sou. Tu aprendeu? Eu demorei 3 anos pra começar a falar inglês. Na escolinha de inglês. Eu ia pra escolinha e dedicado e tal. Mas eu lembro que eu demorei 3 anos pra... Eu nunca vou esquecer o dia que eu falei, caramba, tá saindo alguma coisa. 3 fucking years. Sim. Naquela porra de método ridícula, entendeu? Então assim, não. E gente, não é porque eu era ruim. Eu não sou ruim. Mas não sou Romário. Mas o método trava. Sim. Hoje eu aprenderia em 3 meses, certeza. Então assim, existe Romário e existe Cafu. Cara, vai ter os caras que, mas eu aprendi só de ver filme. Mas vai ver, o cara é um Romário. Entendeu? Tá tudo certo. Sim. Então, por isso que o posicionamento é tão importante. Até postei essa semana, cara, no meu Instagram, a menina que ela falou assim, Everton, aquela dica que tu deu de me posicionar, entender, usar o que eu sou hoje, me fez ficar muito mais tranquila na reunião, eu consegui falar como eu nunca falei. Eu disse, aí, tu teve quantas aulas de inglês? 2 contigo. Eu falei, só de entender onde você tava,
você conseguiu liberar o inglês que você nunca tinha liberado. Você vivia Sim. no... Eu já deveria ter tanto assim, já deveria Conseguiu tanto aproveitar aquela obesidade mental É. e começar a colocar pra assim, fora. entendeu? Só de estar mais tranquila. Sim, Só de estar entendendo se ela era Romário, se ela era Cafu, se ela tava no 1 ano e meio, se ela tava no 3. sim. Entendeu? E é legal isso, né? Porque aí, às vezes, essa obesidade toda, quando tu desbloqueia isso, tu começa a construir, aí tu consegue trazer à tona todos aqueles substantivos que tu aprendeu que não tinham utilidade nenhuma, né? Não, exato. Entendeu? Tipo assim, a hora que tu consegue se posicionar e parar de se cobrar do jeito errado, cara, esse é o pilar da inteligência emocional. Uhum. Entendeu? Por isso que é tão importante. Quantos Sim. professores hoje de inglês conseguem fazer um negócio desse? Pouquíssimos. Sabe por quê? Porque a maioria não estudou o que eu estudei. Sim. A maioria ficou estudando sobre inglês. Eles são... Cara, eu tenho certeza que os professores de segunda geração, eles são monstros na didática do verbo to be. Sim. Sim. Eu não tenho contestação contra isso. O cara fez linguística, o cara fez letras. Eu não, porra. Eu fiz administração e neurociência. Uhum. Entendeu? Eu tenho minha pós de ensino de inglês, eu tenho inglês de negócios na Ohio University nos Estados Unidos, eu tenho inglês para professores no Canadá. Então, eu tenho a minha formação de inglês. Mas, cara, eu entendi o jogo foi entendendo de pessoas, Ser humano. velho. Sim. Entendeu? Aí que mudou tudo. O que seria considerado a fluência em inglês? Quanto de inglês eu tenho que saber pra me considerar fluente? É muito interessante porque fluência não é nível, né? Então, fluência é usar o que você tem. Tá. Nível é básico, intermediário e avançado, Uhum. certo? Vamos lá. O seu Zé, que a gente comentou antes, que é analfabeto, ele é fluente? Ele é fluente? Ele é fluente. Então, fluente é usar o que você tem. Você pode ser fluente no básico? Pode. Entendeu? Só você dominar aquele vocabulário básico. Se você, por exemplo, nunca querer falar diferente de how are you e falar how have you been, né? Por exemplo, só fala how are you, how are you, how are you, como você está, how are you, pra sempre. Funciona. Funciona. Mas tem how have you been, how's it going, how you doing, What's up? what's up. Tudo isso são variações da mesma coisa. O que vai fazer o teu vocabulário ser intermediário ou avançado é o quanto de variação que você consegue falar algo. Então, por exemplo, né, eu posso falar da seguinte forma: for example, ou for instance. Então, é a mesma coisa. Ou, em português, mas tem outra coisa que eu queria falar. Entretanto, Uhum. há outra coisa que eu gostaria de falar. Todavia, né, me apetece comentar algo diferente. Tudo é minha porra. A diferença é qual o nível, digamos, de sofisticação que o teu português ou inglês tem. Sim. Então, ser fluente é você usar o que você tem. E às vezes dá pra fazer isso com muito pouco e conseguir se virar muito, né? Sim, por isso que eu disse que em 3 meses meus alunos falam. Por quê? Porque eles treinam tanto aquilo que eles conseguem usar aquilo. Sim. Por isso que em 3 meses eles E falam. depois é mais fácil ir acoplando essas coisas, né? Porque daí é uma outra palavra que tu aprende e já pega muito... Isso acontece muito no business. Eu quero inglês para business. Eu falo, show, onde que tu estudou português para negócios? Aí a pessoa assim, não tem, né? Eu falei, sim, por quê? Porque existe o vocabulário que você usa no mundo de negócios. Sim. Ótimo. E como você já está no mundo de negócios, a chance de você saber esse vocabulário é muito alta. Sabe o que você não tem? Você não tem inglês. Quando você começar a criar corpo do inglês, você vai anexar esse vocabulário naturalmente. Porque aí tu vê uma notícia em inglês, aí tu aprende uma palavra nova ali. Tu se torna... quando tu já sabe, né? Tu já tem essa base, tu vira uma esponjinha de aprender coisas novas. Fica muito mais fácil. Lógico, entendeu? Tipo assim, a gente fala porque a gente treina, então a gente faz muito tempo academia, né? É a mesma coisa o cara só treinar bíceps, entendeu? Sim. Então ele fica o dia inteiro só treinando bíceps. Beleza, ele vai ter bíceps, aí as costas faltam, a perna falta, Sim. né? Entendeu? Sim. Então, o que é melhor? Não treino nada. Meu irmão, faz um full body aí direto, entendeu? Não se preocupa em isolar o antebraço. Nossa, velho, isso me dá um negócio quando eu vejo o cara treinando o antebraço e o cara tem 50 quilos na academia, tá ligado? Ele pega assim os pezinhos. Sim, né? sim. Eu fico, mano, sério. Porra, velho. Tu tem que ganhar 30 um quilos pra, né? pelo menos, né? Não tem treino antebraço. É o cara querendo aprender uma palavra ultra específica de inglês sem nem saber falar. Não faz sentido, entendeu? Pra que eu vou saber falar
jeopardize, entendeu? Jeopardize tem a ver com perigo? Jeopardize é prejudicar, né? Prejudicar. Olha aí. Então, assim, pra quê? Essa é ultra específica, né? Sim, entendeu? Não faz sentido, entendeu? Agora, mais pra frente, sim, e eu trago isso, Sim, mas no momento certo, entendeu? sim. Pô, legal. Uhum. Qual que tu acha que é a principal diferença entre quem consegue aprender inglês e quem não consegue aprender? Ah, irmão, só não fala inglês quem para de treinar, velho. Sim. Quem não adere ao método, vamos dizer assim. Exato. Tipo assim, ó. Se você fala português, com certeza absoluta você consegue falar inglês. Independente da idade. Independente, velho. Então só tem um jeito de você não falar. Se você parar de fazer. Entendeu? Se apegar muito nas tuas expectativas. Ah, mas eu já deveria, não sei o quê. Então não funciona. Não, mano. Eu vou te dizer uma coisa. Se você está em uma metodologia onde que você ouve, você entende, você fala e você é corrigido, biologicamente, neurologicamente e psicologicamente é impossível você não falar. Sim. Isso já está embasado e já é Por toda a história da humanidade. Por toda a história da humanidade. Então, assim, não tem erro. Se a tua metodologia faz isso, então não tem erro, certo? Ah, mas eu fiz 3 meses e, porra, não tô ainda falando do jeito que eu queria. Sim, mas quais eram as tuas expectativas, entendeu? Outra, você é Cafu ou Pelé, entendeu? Quanto que você evoluiu nesses 3 meses? Stop. Expectation and start appreciation. Uhum. Entendeu? Ah, mas você falou, sim, essa é a média, entendeu? Então, cara, entendendo, velho, que se você continuar, vai falar, ah, mas, pô, eu queria falar igual o Morgan Freeman. Entendeu? Show! Você tem condições de falar igual o Morgan Freeman. Quanto tempo você vai ter que estudar, né? É outra história. Sim. Mas você pode falar como qualquer pessoa, né, que não seja Morgan Freeman ali muito antes. Entendeu? Uhum. Você pode jogar igual o Cristiano Ronaldo? Cara, talvez não chegue a um nível Cristiano Ronaldo, um nível Messi, entendeu? Mas você pode ser um super jogador de futebol, mas quanto que você vai ter que pagar de preço pra fazer isso? Cara, às vezes as pessoas elas têm que entender, velho, que toda recompensa ela vem a partir de um depósito e não o contrário. Sim. Entendeu? É que a pessoa olha uma pessoa extraordinária na rede social e ela não consegue ver a quantidade de horas que tem dedicadas àquilo, né? Tu vê um pianista virtuosíssimo ali. Irmão, o cara tá estudando há 10 anos, 8 horas por dia, e tu quer estudar. Sabe qual é um filme que... 10 aulas. Sabe qual é a maioria dos filmes, mas sabe qual que é um que é um clássico, mas ele mente muito pra gente? Tem vários assim, mas um clássico aqui que pode ter um bom corte. Qual? O filme do Rocky, o Sylvester Stallone, ele mente pra caramba. Por quê? Porque o Rocky, velho, ele é um lutador. E ele tem lá as suas características, ele até luta bem. Só que ele quer ser campeão. Uhum. Quando ele decide campeão, o que ele começa a fazer? Treinar mais? Isso. Quanto tempo do filme é o treinamento? Ah, pouquíssimo. É uma música. Caralho, tem só aquela música dele. É o Eye of a verdade. Tiger. E daí mostra ele treinando. 3 minutos treinando. e 15 de Eye of a Tiger, ele correndo, suado, subindo. E no primeiro minuto da música, ele dá um soco, ele quebra a mão. No terceiro minuto, ele dá um soco, quebra a parede, tá ligado? Sim. Na vida real, cara. A vida, meu irmão, tu não faz isso numa música. Não, se tu for pegar de um atleta mesmo, tá cara, entendendo? 99,99% do tempo treinando. Só isso. O Usain Bolt, ele disse, eu treino 4 anos pra correr 9 segundos, porra. Essa é a realidade. Tem um vídeo dele falando, aquilo não é a realidade. A realidade é isso aqui, ó. Sim. Entendeu? Eu aqui, ó, fudido, com calor de 40 graus. Isso é a realidade. Cara, falar inglês, irmão. Falar inglês é só o resultado do bastidor, porra. Sim. Eu tava falando pro pessoal que trabalha comigo, eles falaram, sabe qual é a diferença entre você vislumbrar quando você faturar 1 milhão e você não vislumbrar? É quando cada atitude que você faz no teu dia valeu 1 milhão. Aí 1 milhão é simplesmente algo natural pra ti, porque tu faz todo dia algo que vale a porra de 1 milhão, cara. Sim. Simples assim. Se você tá fazendo algo que vale 10 mil e você fatura 100, você vislumbra e você não conecta porque você sabe que você não vale 100. Sim, tá incoerente, né? Tá incoerente, você vai dar um jeito de se livrar daquele 100, você vai voltar pro 10.
Porque o que fica para você é totalmente inerente à quantidade de valor que você deposita em cada ação do dia a dia. Essa é a diferença. Se você quer falar inglês em 3 meses, coloque a porra do valor de uma pessoa que dedica aquele momento do teu dia para falar em 3 meses. Porque daí, falar em 3 meses não vai ser um resultado extraordinário para ti. Vai ser simplesmente o que você já faz todo santo dia. Sim. Vai estar colhendo a consequência. Colhe a consequência. Óbvia, a consequência óbvia. Então. Cara, isso foi uma chave que virou esse ano para mim. Entendeu? Então, assim, ó. O vislumbre é só quando você, de fato, não fez por merecer. Sim. Mas quando você fez por merecer, Uma consequência é só mais um dia no escritório, irmão. Entendeu? Então, cada atitude, esse podcast, cara, sabe? A preparação, eu tô fazendo ele pra valer essa porra de 1 milhão. Sim. É entregando pra cacete. Por quê? Porque isso aqui vai reverberar nesse resultado que eu sei que vai reverberar. Uhum. Entendeu? E vai. Por quê? Porque vale. Sim. Agora, se você faz uma coisa que não vale aquilo e acontece, isso te vislumbra. Se você não entender o jogo, você dá um jeito de se livrar daquilo ao invés de evoluir você. E eu sei porque isso eu já passei na pele não uma vez. Entendeu? Então, mais vezes. Mais de uma, mais de 2. Então, assim, a questão é, entenda que a tua atitude hoje está completamente relacionada ao resultado que você vai ter. Se esse resultado for desproporcional, você vai dar um jeito de se livrar e ter o resultado que você sabe que merece. E aí a teoria do merecimento, né? Sim. A gente vai para o outro lado. Então, se você tem atitudes de milionário, irmão, não tem jeito, cara. É natural. Sim. É natural. Sim. Entendeu? Acho que tem muita gente que vai discordar, cara, mas eu acho que daí a pessoa não entendeu o que. Pede se a pessoa é milionária. Simples. Sim, sim. Cara, sério, pede. Se você é milionário, você concorda ou discorda comigo? Se você não é, você concorda ou discorda? Deixa nos comentários. Sim. Na verdade, é tu aproximar o que tu quer do que tu é. Lógico. É só você ser aquilo, irmão. Sim. Entendeu? Sim. E eu não tô dizendo que você tem que andar com a Ferrari pra ter Ferrari, não. Mas qual seria a atitude possível de um dono de Ferrari Sim. naquele minuto? E é até tu botar a perspectiva de... Cara, o que as pessoas ultra bem-sucedidas fazem? Tipo, cara, porra, tem um monte de gente que tem muito mais grana do que você que tá aí, que trabalha 10 vezes mais. Ou às vezes tu tem... Porra, acontece muito, né? A pessoa é pobre, mas ela trabalha pra um caralho, mas... Tem o jeito certo inteligente, a busca por conhecimento. Pô, tem um monte de coisa. É o que eu falei. Irmão, se você fez 5 anos de inglês e não fala, a culpa, ela não é tua, mas a responsabilidade é tua. Então, assim, a responsabilidade de não fazer mais aquilo. Sim. Tá tudo certo. Você pode ficar seu melhor, como eu tenho no livro dos 7 hábitos. Você pode ser o melhor pintor, irmão. Porra, fazer um trabalho espetacular na parede errada. Você pode pintar a parede errada de um jeito extraordinário, trabalhar de sol a sol e tal e tal. Não, mas é lá. Sim. Isso acontece. Nossa, eu já fiz muitos acontece. projetos que eu dediquei dinheiro, capricho e tal, pra uma parada que depois eu descobri que não era importante. Perdi um tempão, tá ligado? Tipo, pô, sei lá, fazendo a logo de uma parada que nem vai ao ar, porque eu descobri que não faz sentido. Ou você aprendeu, entendeu? Sim. Então, assim, eu levo muito. Ou eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo, sempre, entendeu? É um pouco filosófico, mas é isso, entendeu? Sim. Alguns cursos são mais caros. Uns são bem caros e levam muito tempo, mas tá ali, entendeu? Sim. Então, a ideia é essa. Essa atitude. Everton, e se tiver errado? Show. Você tá aprendendo, entendeu? Uhum. Só que a consciência é tipo assim, porra, eu acredito que se eu fizer 5 minutos a mais de inglês hoje, é uma atitude que um cara fluente faria. Faça. Entendeu? Uhum. Mas se não der o resultado, não faz mal. Porque o que tá programado é o teu cérebro. O resultado em si, ele vai vir. Sim. E não é você que controla. Só que a tua atitude perante aquilo, cara, isso é maravilhoso. Porque eu faço todo dia isso, velho. Todo dia. Eu trabalho até umas 10h30, todo dia. Ontem, eu mandei hoje de manhã, mas ontem eu fiz aquilo ali e mandei hoje. Aí eu penso assim, pô, terminei, né? Porque nunca termina. O que eu posso fazer uma coisinha a mais hoje? Só uma coisa a mais. Aí eu vou lá e assisto uma aula da minha aposta. Só pra
Só pra dizer que eu fiz a mais. Tô fazendo um pouquinho a mais. É. Aquela repetição a mais na Só academia. entendeu? Só, velho. Isso já... Aí eu tô correndo. 5K. Tô chegando perto do 5K, tu já começa a bater aquele cansaço, né? Uhum. Eu não corro muito. Vamos pra 6. Mano, é muito louco na tua cabeça. Porra, pra que 6? Começa tipo uma briga Sim, mental. Assim. Sim. Porra, tu já fez 5, cara. Tá Mas bom, a não sei hora o quê. que tu termina e tu fala, irmão... Aí tu fala, foda-se, eu vou fazer 6 só porque eu disse que Sim. eu quero, velho. Sim. Não, e quando tu termina, e daí tu fala, cara, eu fiz e fiz no capricho e fiz a mais. Brother, tu deita a cabeça e tu dorme de uma maneira diferente até. E só. Então, essas coisas, cara, o esporte ajuda bastante, Sim. sabe? Então, tipo assim, pô, tu tá fazendo... ou seja, se colocar numa situação onde que você tá fazendo mais pra você dizer pra você quem manda do que ser mandado, né? Isso é Sim. super importante. Assumindo o controle. Uhum. Irmão, pra quem quiser aprender contigo, onde que te encontra, como que funciona? Cara, tem o meu canal aqui do YouTube, o Teacher Everton Svirk, né? Tá lá, tem muita coisa legal, tem aulas e tudo mais de graça, mas o meu canal principal é o Instagram, né? Então, @EvertonSTeacher, né? Bota Everton S Teacher, vai encontrar o Everton Teacher, você já vai achar nosso inglês automaticamente, pode colocar no Instagram, que vai encontrar que a gente responde. Pode mandar ou no link da bio, clicar lá, mandar um oi, que a minha equipe responde. Se mandar um direct também, a minha equipe responde. E a gente vai fazer esse Brasil inteiro mudar de direção aí no inglês, eu tenho certeza. Top demais, irmão. Obrigado por ter vindo aqui. 5ª vez, hein? Um estúdio novo. Toda vez é um estúdio novo, Eu que praticamente. inauguro a parada. Não, tem que vir no mesmo. Agora a gente marca outro antes. Obrigado demais. Tamo junto aí. Desejo muito sucesso e parabéns pelo trabalho. Te agradeço, irmão. Te agradeço de coração sempre. Valeu, cara. Tamo junto.